Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é mais uma conversa, né? Eu irei falar um pouco como é que fui cursar História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu que agora já estou formado, me formei agora em 2025.2, né? E eu entrei lá em 2021.2 e irei falar um pouco sobre essa minha trajetória, né? O que é o curso de História dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, certo? De antemão, né, além dessa introdução, né, eu gostaria de falar que a caminhada acadêmica não é uma coisa muito simples, muito fácil. Varia muito de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, de vida para vida. Tem todos esses fatores que são muito importantes para nós pensarmos, antes de mais nada, uma graduação. Se você tiver em determinadas condições sociais, posições sociais, isso vai delimitar também um pouco como é que será esse processo até chegar o fim da graduação. Quando eu entrei na Rural, né, conhecida ali de Seropédica, na sede, no começo eu cheguei lá fazendo ciências sociais, quando eu adentrei em 2020.2, né? Ali nós estávamos passando pelo processo de pandemia, então não tínhamos aula presencial, né? Era tudo de forma remota, online. Porém, fiz o primeiro período. Após terminar o primeiro período de Ciências Sociais na Rural, não me senti muito à vontade, não me senti muito feliz, preferi trocar. Fiz o Enem de novo e ingressei na Rural, só que agora em História no curso noturno. A Rural, né, ela oferece tanto o vespertino, que é à tarde, que é de 1 até as 5, e o noturno, que é de 6 até as 10. As aulas elas são bem dinâmicas, como, por exemplo, né, no turno noturno, né, as aulas elas não costumam ir até 10 horas da noite, fechando. Alguns professores vão, outros não, né? Mas elas costumam parar ali entre 9h30, 9 horas e por aí vai. É muito raro professores que esticam até 10 horas. Apesar que a Rural, né, como a maioria dos estudantes moram e estudam lá, né, eles tendem até ir um pouco mais tarde, porque a maioria das pessoas moram ali dentro da universidade ou em torno, né, como temos os ônibus Fantasminha, né, chamada apelidade Fantasminha, que ele vai para fora da universidade, leva as pessoas até o centro, onde é que as pessoas alugam a casa ali na universidade. O que eu gostaria de dizer é que, antes de mais nada, para você que pensa em cursar História, você tem que entender que ele é um curso de bastante leitura. A carga horária de leitura ela é muito pesada, nós lemos muito, nós ficamos muito, né? Antes de mais nada, as aulas começam assim, né? A gente lê um texto antes, chega na sala de aula, né? A gente já tem que chegar com o fichamento, já tem que chegar com o raciocínio prévio. As aulas elas giram em torno de todos aqueles textos que o professor passa antes da sala de aula, né? A gente tende a imaginar, né, que o curso de história é como se fosse um aprofundamento do que nós aprendemos na escola. Só que as questões dos aprofundamentos, isso aí a gente vai ver na prática mesmo, porque no curso de História a gente trabalha muito mais a teoria, pelo menos na minha federal foi assim, né? A gente trabalha muito mais a teoria do autor, qual é o posicionamento daquele autor, qual é o debate historiográfico, como é que foi escrito aquela história, qual o período daquela história, qual o sentido, a gente aprende a ter um raciocínio crítico, por que aquele historiador fala de tal coisa e não fala de outra coisa que um outro historiador falou. Qual é o contexto daquele historiador e por aí vai. O curso de História é um curso mais voltado para essas questões críticas. As avaliações do curso de História, né, elas são bastante voltadas em questões de seminário. Nós fazemos muito seminário em sala de aula, apresentamos textos, ideias de autores. Geralmente os professores eles dão um roteiro de como é esse seminário, o que eles querem. Nós criamos grupo, lemos esses textos em grupo, debatemos esses textos e depois nós apresentamos eles para a turma, para a classe, os professores fazem pergunta, nós respondemos. Além disso, temos outras avaliações como provas, geralmente são provas com uma ou duas questões, ou 3 questões e você escolhe 2 questões, que os professores gostam que nós escrevemos em 2, 3, 5 páginas, se for possível. Quanto mais você escreve, melhor é. E lembrando que esses textos não são redações, então nós temos que argumentar, trazer outros autores de fora que nós lemos ao longo da graduação. Nós vamos escrevendo ali, anotando tudo no possível para a gente criar o nosso argumento. Além disso, o curso de História, ele também
requer, né, bastante, né, do estudante, né, ter a presença ali, participar dos processos seletivos que ocorrem dentro da universidade, como os processos de bolsas. Eu fui bolsista, né, do PIBID, né, que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência, que nós vamos na escola, observamos a nossa realidade de perto. Além disso, nós temos iniciações científicas, onde é que nós fazemos projetos de pesquisa junto com o professor. Geralmente, pelo menos no curso de História na Rural, há processos seletivos, e são processos seletivos difíceis, que você passa, tem questões desses processos, há provas, há também análise de currículo, há carta de intenção e por aí vai. Há monitoria também com uma disciplina, e todas essas bolsas que eu estou falando, né, como PET, também são tudo remuneradas, onde é que a gente recebe para fazer parte desse projeto, e é muito bom quando nós olhamos o currículo, certo? Dentro da grade horária de História, né, você tem que olhar em cada universidade que você deseja, né? Ela é uma grade muito extensa. Então, existem matérias que são fáceis, porque o professor ele chega a facilitar. Existem disciplinas que na teoria são até fáceis, mas o professor dificulta. Tem professores que dão aula mais expositivas, aulas mais voltadas assim, um pouco para a sala de aula. Outros professores dão aula muito mais acadêmica, então requer de você, estudante, ter uma teoria, ter um abarcamento maior. Você como estudante, né, a graduação é como se fosse a nossa vida adulta, né? A nossa vida, a nossa fase da nossa vida, né? A gente começa engatinhando, aprendendo, errando. Depois disso a gente aprende a andar e cair, depois a gente aprende a correr. Lá no início da graduação é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado. Eu acho que é uma fase de muita resistência, sabe? De o quanto você resiste a estar ali dentro daquele espaço acadêmico, aprendendo, errando. Depois você vai abarcando leitura, abarcando conhecimento, e aí você consegue se desenvolver muito mais dentro da universidade. E por fim, a parte que eu considero a parte mais difícil, né, é aquelas disciplinas finais, né, como a monografia, que não é nenhuma disciplina, né, uma extensão acadêmica, né, como a monografia. Nós temos os estágios são muito complicados, porque eles são obrigatórios, são 400 horas de estágio, pelo menos o período, né, que eu fiz a graduação. E aí ele requer do candidato também, candidato não, desculpa, ele requer do estudante, né, planejar muito bem a graduação. Eu falo isso muito para meus alunos em sala de aula, né, que quando nós vamos escolher um curso de graduação, um curso que vai requer da gente, né, muito esforço, muitas competências emocionais também, e competências intelectuais, cognitivas, é muito bom a gente pensar muito bem, entender por que é que ele quer aquele curso, qual o sentido, né? E buscar sempre estar ali se motivando a estudar. Poxa, eu estou estudando aqui, mas eu sei que já já eu vou me formar, já já eu vou dar aula. O curso de História, né, ele possibilita a gente também, né, entrar muito rápido no mercado de trabalho. Pelo menos para mim foi assim. Eu já no 7º período eu já estava dando aula em cursos pré-vestibulares, já prestando concurso público. É importante que você faça concurso público desde cedo, né? E também entender que dentro da graduação, quando a gente erra, quando a gente não consegue uma disciplina, isso é algo normal. As disciplinas de educação, que elas vão a partir do 3º período, pelo menos na rural, elas também são muito boas para a gente também aumentar o nosso CR, para a gente entender como é que o sistema educacional ele funciona. A gente tende a olhar, né, o sistema educacional como nossos próprios olhos. Só que quando a gente estuda os teóricos, as metodologias, as leis, as legislações, todo o sistema educacional ele vai fazendo mais sentido. E eu digo para vocês, né, que estão entrando agora no curso de História, ou pretendem entrar no curso de História, deem muita atenção e muito foco para as disciplinas de educação, pois são delas que você vai utilizar bastante lá quando prestar um concurso público. Os concursos eles requerem bastante disso, e desenvolvam muito bem a competência emocional dentro da graduação, porque tudo que está ali está uma experiência. Eu sempre falo para meus alunos também que a graduação é o nosso momento de maior experiência que nós podemos ter. E aí eu peço a vocês que experienciem tudo mesmo, mas tenham cuidado também, porque a graduação ela é muito bonita, mas ela também pode te cobrar demais, certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, e esse foi o nosso vídeo falando brevemente
sobre o que foi fazer História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.